Em um mundo onde descobertas extraordinárias frequentemente se escondem nos lugares mais inesperados, os drones modernos se tornaram ferramentas para revelações surpreendentes. Junte-se a nós em uma jornada para explorar o inesperado do nosso mundo visto de cima. Número 1. Um incidente notável cativou tanto a comunidade local quanto a audiência mais ampla da internet quando um operador amador de drones capturou o que parece ser um navio fantasma no Lago Superior. Se esse drone não tivesse capturado, ninguém acreditaria. A filmagem, feita perto de Marquette, Michigan, mostra a figura sombria e imponente do que parece ser um navio colossal navegando pelas águas turbulentas do lago. Jason Aiselin, um residente de Michigan, estava pilotando seu drone em um sábado à noite quando notou algo incomum à distância. Ao dar zoom, ele viu o misterioso contorno escuro de um navio que parecia muito maior do que qualquer embarcação normalmente vista no Lago Superior. No vídeo, a imagem fantasmagórica parece ser de um navio enorme movendo-se constantemente sobre a água. Seu tamanho e forma são diferentes de qualquer navio conhecido atualmente navegando no lago. O fenômeno inesperado gerou uma série de teorias. Alguns afirmam que a visão pode ser uma miragem superior, um tipo de ilusão óptica que pode ocorrer sobre grandes corpos de água. As miragens superiores acontecem quando a luz se curva sobre o horizonte devido a inversões de temperatura, fazendo com que objetos distantes pareçam muito mais próximos e, às vezes, distorcidos. Para que tal evento ocorra, as condições atmosféricas devem estar perfeitas. O que você acha disso? Agora, vamos continuar com a nossa exploração do que tem que ser a filmagem de drone mais inacreditável de todos os tempos. Número 2. O portão para o inferno. A cratera de gás de Darvaza, comumente conhecida como o portão para o inferno ou a porta para o inferno, é um dos fenômenos naturais mais intrigantes e bizarros do nosso planeta. Localizada perto da vila de Darvaza, na vasta extensão do deserto de Karakum, no Turcomenistão, essa cratera ardente tem fascinado cientistas, aventureiros e turistas por décadas. Recentemente, um drone capturou imagens impressionantes dessa maravilha flamejante, oferecendo uma visão sem precedentes de sua paisagem infernal. A cratera em si é um buraco ardente com mais de 60 metros de diâmetro e cerca de 30 metros de profundidade. Seu chão e borda são iluminados por centenas de chamas de gás natural, criando uma cena de outro mundo que parece saída de um filme de ficção científica. As origens deste abismo em chamas são um pouco envoltas em mistério. De acordo com a lenda local, a cratera de Darvaza foi formada no início da década de 1970. Alguns acreditam que engenheiros soviéticos estavam perfurando em busca de petróleo quando acidentalmente atingiram uma bolsa de gás, fazendo o solo desabar em uma caverna. Para impedir a propagação de gases venenosos, os engenheiros decidiram incendiar o gás, esperando que ele se esgotasse em poucas semanas. No entanto, os fogos continuam queimando continuamente desde então, por mais de 50 anos. A recente filmagem de drone proporcionou uma nova perspectiva sobre este local incrível. Voando sobre a cratera, o drone captura as intensas chamas tremulantes que consomem o gás natural que escapa da Terra. O calor é palpável mesmo através do vídeo e a visão do fogo sem fim contra o pano de fundo do deserto árido é tanto hipnotizante quanto assustadora. Número 3. Pé Grande. Recentemente, um homem saiu para capturar um vídeo panorâmico de uma estrada coberta de neve e das florestas circundantes usando seu drone. O que ele acabou filmando, no entanto, foi algo completamente inesperado e inacreditável. Uma criatura que parecia ser o Pé Grande. Esta filmagem incrível deixou ele e muitos outros completamente perplexos. O operador do drone estava voando sobre um trecho pitoresco da floresta. Seu objetivo inicial era simples: documentar a paisagem nevada e compartilhar a beleza da natureza com amigos e familiares. À medida que ele manobrava o drone mais profundamente na floresta, notou algo incomum na tela. Lá, entre as árvores, havia uma grande figura marrom e peluda se movendo lentamente pela neve. Intrigado e um pouco cético, ele ajustou a altitude do drone para obter uma visão mais próxima. O que ele viu a seguir fez seu coração disparar. A figura se assemelhava inconfundivelmente às descrições do Pé Grande, a lendária criatura que há muito faz parte do folclore norte-americano.
O pé grande, frequentemente descrito como uma grande criatura semelhante a um macaco, tem sido objeto de inúmeros avistamentos e histórias, mas a prova definitiva de sua existência sempre foi evasiva. O homem nunca esperou encontrar algo assim em um voo de rotina. A criatura parecia ter cerca de 2 a 2,5 metros de altura, coberta por pelos grossos e marrons e caminhando ereta como um humano. Uma coisa é certa: se um drone não tivesse capturado esta criatura, ninguém acreditaria. Número 4. Avião afundado de contrabando de drogas. Imagine explorar as águas cristalinas das Bahamas e encontrar um incrível e esquecido relicário de uma das operações de contrabando de drogas mais notórias da história. É precisamente isso que aguarda aqueles que mergulham perto de Norman's Cay, onde os restos de um avião, uma vez usado pelo infame cartel de drogas de Pablo Escobar, descansam nas águas rasas e foram descobertos por um drone. Este naufrágio, agora transformado em uma maravilha subaquática, guarda as histórias de uma era passada de crime e intriga. Norman's Cay, uma pequena ilha nas Bahamas, estava no coração de um importante anel de contrabando de drogas nas décadas de 1970 e 1980. A ilha serviu como um ponto de reabastecimento crucial para aviões carregados de carga ilícita com destino aos Estados Unidos. Entre essas aeronaves estava o avião que agora está submerso na costa sul da ilha. O avião caiu em 1980 perto da pista de pouso que supostamente foi construída pelo próprio Pablo Escobar. A jornada da aeronave terminou em um banco de areia entre duas saliências de terra, criando um marco subaquático inesperado. Apesar de sua história notória, o naufrágio tornou-se um local popular para mergulho, atraindo aventureiros e entusiastas da história. Número 5. Caverna Culver. Recentemente, uma descoberta incrível feita por drone reacendeu o interesse pela misteriosa Caverna Culver. Uma caverna cheia de história e escondida dentro de um penhasco de 30 metros ao longo da península de Gower, no país de Gales. Esta antiga caverna, selada atrás de uma parede de pedra adornada com janelas e uma porta, tornou-se uma sensação entre alpinistas e entusiastas da história, especialmente após imagens de drones capturarem sua beleza enigmática. A Caverna Culver, situada perto da pitoresca vila de Port Eynon, possui um passado fascinante e um tanto assustador. A parede da caverna, construída nos séculos 13 ou 14, serviu originalmente como um pombal, fornecendo poleiros para pombos. O nome Culver é derivado da palavra inglesa antiga culfre, que significa pombo. Dentro da caverna, uma escada levava aos ninhos dos pássaros. No entanto, ao longo dos séculos, a Caverna Culver passou de um tranquilo pombal para um esconderijo de contrabandistas. Lendas locais e relatos históricos sugerem que durante os séculos 18 e 19, a península de Gower era um ponto quente para atividades de contrabando. Seus penhascos e mares escondidos tornaram-na um local ideal para operações ilícitas. Um dos contos mais intrigantes envolve um túnel secreto grande o suficiente para passar um cavalo, que os contrabandistas usavam para transportar mercadorias ilegais. Este túnel conectava a Caverna Culver a um prédio próximo, conhecido como a Casa do Sal, o reduto de um notório contrabandista chamado John Lucas. Número 6. Árvore Solitária. Enquanto uma equipe de pessoas percorria as margens do Mar Morto, perto de Ain Bokek, usaram um drone para vasculhar a região e, de repente, uma inesperada árvore solitária apareceu à distância, aparentemente flutuando no meio dessa vasta extensão salgada. Era uma visão inacreditável. O Mar Morto, conhecido por sua concentração extremamente alta de sal, não abriga peixes, insetos e certamente não plantas. No entanto, lá estava essa árvore desafiando tudo e sozinha. Eles decidiram investigar mais a fundo. Retornando de Mitzpe Ramon, seguiram até o ponto onde a árvore era visível. O que encontraram foi nada menos que surpreendente. Esta árvore não estava flutuando como inicialmente pensavam, mas sim enraizada em uma impressionante formação de sal que se formou a cerca de 100 metros da costa. A árvore e sua ilha de sal criaram uma cena surreal, algo que parecia quase fantasioso demais para ser real. O Mar Morto,
conhecido principalmente como um lugar onde os visitantes flutuam sem esforço na superfície, guarda muito mais mistério e intriga do que as pessoas inicialmente imaginam. Além da experiência de flutuar, a área é rica em oportunidades para exploração, incluindo canyons, oásis e trilhas épicas. É uma visita obrigatória em qualquer itinerário de viajantes em Israel. Número 7. Drone captura movimentos estranhos. Um entusiasta de drones decidiu dar uma volta com seu drone nas densas florestas perto de sua cidade natal. A floresta, localizada em uma área remota, longe de qualquer grande cidade, é conhecida por suas árvores altas e antigas e pelo ambiente sereno. Ele sempre foi fascinado pela beleza da natureza vista de cima, e esse dia em particular parecia perfeito para capturar algumas imagens deslumbrantes. Enquanto navegava com seu drone, ele notou algo incomum. A princípio, era apenas um leve movimento entre as árvores, mas à medida que voava mais perto, a cena se tornava mais inquietante. Uma árvore enorme estava balançando violentamente, seu tronco dobrando e suas folhas se espalhando, como se algo imenso estivesse tentando derrubá-la. Há especulações de que uma figura gigantesca, escondida principalmente pela folhagem densa, exerce uma força incrível sobre as árvores. A figura parecia estar sacudindo as árvores com grande poder, quase como se estivesse tentando arrancá-las do chão. A força necessária para causar tal caos é inimaginável. Número 8. Sereias vistas por um drone. O clima estava perfeito, com céus claros e mares calmos, tornando-o um dia ideal para capturar algumas imagens impressionantes do oceano com um drone. Através da câmera do drone podemos ver figuras humanoides nadando graciosamente na água. Seus movimentos são fluidos e sincronizados, como uma dança coreografada, mas no mar aberto. A filmagem capturou as figuras nadando juntas, mergulhando e depois surgindo com facilidade. Era como algo saído de um conto de fadas ou mito, mas estava acontecendo bem na frente do drone. Será que essas criaturas são realmente sereias ou há alguma outra explicação? Deixe-nos saber nos comentários. Número 9. Olho do Diabo. Em um dia claro e brilhante na cidade de Mangnai, localizada no noroeste da província de Qinghai, na China, um drone subiu ao céu azul, pronto para capturar a beleza da fonte Aiken, conhecida ominosamente como o Olho do Diabo. Esta maravilha natural tem cativado a imaginação de muitos, atraindo turistas e fotógrafos para testemunhar sua beleza marcante e misteriosa. Do ponto de vista do drone, alto no céu, é inacreditável. A primeira coisa que impressiona é o contraste vívido entre a paisagem árida e a nascente vibrante em si. A área circundante, desprovida de vegetação luxuriante, se estende por toda a parte. Esta desolação é resultado direto do alto teor de enxofre na água da nascente, que torna a terra inóspita para a maioria das formas de vida. Enquanto o drone paira sobre a fonte Aiken, o olho do diabo surge em toda sua plenitude. A nascente é um círculo quase perfeito de tons de vermelho e laranja brilhantes, semelhante a um olho olhando fixamente para o céu. A cor é resultado dos minerais e do alto teor de enxofre na água, que, quando combinados com a luz do sol, criam um efeito visual hipnotizante e um tanto surreal. A água borbulha da terra, criando ondulações que se irradiam para fora, aumentando a ilusão de um olho vivo e observador. Número 10. Maior carrossel de gelo do mundo. Na pequena cidade de St. Agatha, situada no vale do rio St. John, em Maine, um grupo de moradores dedicados alcançou um feito impressionante, recuperando o recorde de maior carrossel de gelo do mundo. Este incrível disco giratório de gelo no Long Lake tinha um diâmetro impressionante de 376 metros e cobria mais de 27 acres, superando o recorde anterior da Finlândia. A jornada para criar esta maravilha foi filmada por um drone e começou no início da manhã. Ninguém acreditaria se este drone não tivesse capturado. Uma equipe de indivíduos habilidosos e resistentes se propôs a realizar o que muitos considerariam impossível. O processo foi meticuloso e exigente, exigindo precisão e resistência enquanto esculpiam o círculo maciço no gelo espesso. A criação de um carrossel de gelo não é tarefa fácil.
A equipe teve que cortar uma linha contínua através do gelo, garantindo que permanecesse perfeitamente circular para manter o equilíbrio quando começasse a girar. O tamanho do carrossel significava que o gelo tinha que ser espesso e forte o suficiente para suportar seu próprio peso, assim como o equipamento usado para colocá-lo em movimento. E isso exigia um monitoramento cuidadoso das condições do gelo e previsões meteorológicas para garantir segurança e sucesso. Número 11. O olho gigante da África. No coração do vasto deserto do Saara, uma notável maravilha natural tem intrigado cientistas e aventureiros por séculos. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara ou o Olho Azul da África, essa enigmática formação geológica localizada perto de Ouadane, na Mauritânia, é uma das maiores e mais impressionantes características da região. De cima, quando vista por um drone, o Olho do Saara é um marco inconfundível, sua forma circular distinta se destacando em meio à infinita extensão de areias do deserto. Para os astronautas que navegam pelos céus, avistar o olho serve como um ponto de referência crucial, ajudando-os a se orientar sobre o vasto deserto de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. As origens desta colossal estrutura intrigaram por muito tempo cientistas e geólogos. Inicialmente, acreditava-se que fosse o resultado de um impacto meteórico devido à sua forma circular. No entanto, investigações posteriores lançaram dúvidas sobre essa teoria. A ausência de evidências de um impacto, como fragmentos de meteoritos ou metamorfismo de choque, levou os pesquisadores a explorar explicações alternativas. Uma hipótese sugeria que a estrutura de Richat foi formada por atividade vulcânica, sugerindo uma erupção maciça que deixou para trás uma cúpula vulcânica. No entanto, essa teoria também enfrentou desafios quando nenhuma rocha ígnea ou vulcânica foi encontrada dentro da estrutura, deixando os cientistas à procura de uma explicação mais plausível. Nos últimos anos, um consenso surgiu de que o Olho do Saara é o produto da erosão gradual atuando em uma cúpula de rocha elevada ao longo de milhões de anos. O vento e a água gradualmente desgastaram as camadas mais suaves de rocha, esculpindo os anéis concêntricos distintivos e vales que caracterizam a estrutura hoje. Número 12. Estranha criatura de gelo filmada no rio Shena, no Alasca. Nas águas geladas do rio Shena, no Alasca, um espetáculo inacreditável capturou a atenção dos espectadores e do público online. Tudo começou quando o Departamento de Gestão de Terras do Alasca compartilhou um vídeo de drone retratando uma visão incomum acontecendo em meio à paisagem congelada de Fairbanks. À medida que o vídeo circulava nas plataformas de mídia social, a especulação corria solta, com os espectadores fazendo comparações com criaturas lendárias como o monstro do Lago Ness. Alguns especulavam que a estranha entidade se movendo sob a superfície gelada poderia até ser um salmão zumbi, enquanto outros entretinham a possibilidade de mais bestas míticas espreitando sob as profundezas congeladas. Em meio à frenesi de conjecturas e teorias selvagens, surgiu uma noção predominante: a semelhança com o monstro do Lago Ness. Com sua forma longa e sinuosa e movimentos ondulantes, a criatura no vídeo parecia evocar imagens do lendário ser aquático que dizem habitar o Lago Ness, na Escócia. No entanto, à medida que a agitação em torno das imagens atingia o auge, especialistas do Departamento de Gestão de Terras do Alasca intervieram para esclarecer o enigmático fenômeno. De acordo com sua análise, a visão peculiar capturada pela câmera não era resultado de uma criatura mítica, mas sim de uma ocorrência natural conhecida como gelo frasil. Número 13. Castelos Fantasmas da Disney. Situado em meio às paisagens tranquilas da província de Bolu, no noroeste da Turquia, encontra-se um local surreal que desafia explicações, e as imagens de drones tornam-no ainda mais extraordinário. A apenas uma curta distância de carro da cidade de Mudurnu, os viajantes se deparam com uma cidade fantasma inteira, adornada com mini-palácios no estilo da Disney, reminiscentes de castelos de contos de fadas saídos diretamente de um livro de histórias. Mas aqui está o detalhe. Como você pode ver nas imagens a seguir de um drone, não há uma alma à vista e nem uma única estrada para navegar. Burj Al Babas foi uma vez um grande projeto imobiliário que se transformou em uma cidade fantasma assustadora.
Inicialmente concebido como um refúgio luxuoso, a construção começou em 2014 com grandes ambições de criar mais de 700 palácios, cada um ostentando comodidades extravagantes como piscinas privadas, jacuzzi e aquecimento por piso radiante. A visão não parou por aí. Os planos incluíam um centro urbano vibrante, restaurantes gourmet, spas rejuvenescedores e até um campo de golfe para completar o estilo de vida luxuoso. No entanto, os sonhos de Burj Al Babas foram interrompidos. Assombrados por preocupações ambientais e mergulhados em dificuldades financeiras. O projeto sucumbiu à falência, exacerbado pelos desafios da pandemia. O que permanece hoje é uma visão aérea assombrosa de quase 600 palácios inacabados, congelados no tempo em meio a uma paisagem não desenvolvida, desprovida de estradas ou sinais de vida. Número 14. Drone captura um encontro aterrorizante por pouco. Ao longo das praias de Forster, na costa norte de Nova Gales do Sul, frequentadores da praia passaram por um momento de arrepiar, capturado por um drone pairando acima. Uma manhã tranquila foi interrompida quando a câmera capturou a visão assustadora e inacreditável de um tubarão de tamanho considerável deslizando furtivamente por surfistas desprevenidos a poucos metros da costa. Enquanto o tubarão continuava, ele se dirigiu para um grupo de 3 pescadores de arpão posicionados perto das formações rochosas. Pouco antes do encontro, os salva-vidas haviam retirado os jovens da água durante um campeonato de surf, reconhecendo o perigo iminente. No entanto, seu aviso não alcançou os pescadores mais abaixo na praia a tempo, deixando-os vulneráveis à ameaça que se aproximava. Com o tubarão se aproximando perigosamente, os pescadores reagiram rapidamente, enfrentando a dura realidade da presença do predador. Correram em direção à segurança da costa. Foi essa súbita comoção que serviu como um impedimento, fazendo com que o tubarão recuasse para as profundezas de onde veio. Número 15. Rocha em forma de peixe gigante. Na vasta extensão do deserto da Arábia Saudita, surgiu uma descoberta inimaginável, invisível até ser capturada por um drone. Uma colossal formação rochosa com uma impressionante semelhança a um peixe, daí o nome apropriado de peixe do deserto. À medida que o drone subia mais alto, oferecendo uma perspectiva aérea da paisagem, Khaled maravilhou-se com o espetáculo único diante dele. A rocha, com seus contornos e forma distintos, parecia como se um peixe gigante tivesse se aventurado no coração do deserto. Intrigado por sua descoberta, Khaled refletiu sobre o poder transformador da fotografia aérea, oferecendo novas percepções sobre as maravilhas ocultas do mundo natural. Número 16. Tornado em Miami. Nos anais da história meteorológica, um dia distante do passado, em 12 de maio de 1997, gravou um conto aterrorizante quando um tornado rasgou o coração de Miami, Flórida, deixando para trás uma cena que lembrava um apocalipse de Hollywood. Temos a memória do tornado aterrorizante em algumas imagens antigas de drones. A nuvem funil desceu sobre Silver Bluff Estates por 15 minutos, o tornado causou 12 ferimentos e deixou um rastro de destruição que resultou em mais de $500 milhão em danos. Apelidado de Tornado de Miami de 1997 e o Grande Tornado de Miami, este redemoinho foi diferente de qualquer outro. Sua ferocidade evocou imagens das telas de prata, trazendo à mente as paisagens distópicas de filmes apocalípticos, como se fosse roteirizado por um cineasta. O tornado traçou um caminho através do coração do centro de Miami. Apesar da familiaridade do sul da Flórida com tornados, este não era um tornado comum. Embora os tornados não sejam incomuns na região, a maioria é pequena e relativamente inofensiva em comparação com a força monstruosa testemunhada naquele dia fatídico. Oficialmente classificado como um tornado F1 na escala Fujita, a classificação do Grande Tornado de Miami destaca sua ferocidade. Número 17. Enorme rachadura no deserto. Na vasta extensão do deserto do Arizona, um fenômeno geológico implausível se desdobrou, capturado em detalhes impressionantes pela lente de um drone. Uma colossal rachadura de 3 quilômetros de extensão cortou o terreno árido. À medida que o drone sobrevoava o terreno desolado do condado de Pinal, entre Casa Grande e Tucson,
revelava a escala monumental desta fissura na Terra. A rachadura supera qualquer presença humana ao longo de suas bordas. Joseph Cook, um geólogo do Serviço Geológico do Arizona, forneceu informações sobre a natureza deste fenômeno geológico. O segmento norte da rachadura, desgastado pelo tempo e parcialmente preenchido, apresenta uma extensão rasa. Em contraste, a porção sul mergulha a profundidades de metros, criando uma fenda imponente e ilusória em certas áreas. A análise de Joseph revelou uma paisagem dinâmica, onde seções da rachadura variam em largura e profundidade. Alguns trechos medem até 3 metros de largura e atingem profundidades de 7 metros, enquanto fissuras mais estreitas têm apenas alguns centímetros de largura. É dentro dessas cavidades ocultas que a gênese da fissura profunda pode ser rastreada, resultado do colapso do material sobrejacente. A retirada de água, principalmente para fins agrícolas, emerge como o principal instigador deste espetáculo geológico. À medida que a água subterrânea é extraída da superfície da Terra, ela deixa um vazio, desencadeando a subsidência da Terra acima. Número 18. Erupção vulcânica em câmera lenta. No coração da Guatemala, em meio ao terreno acidentado e picos imponentes, encontra-se um espetáculo ígneo incrível que cativa tanto a admiração quanto o medo. O vulcão de fogo. Este gigante inquieto, conhecido por suas erupções frequentes, recentemente liberou sua fúria em uma exibição deslumbrante capturada por nada menos que um humilde drone. Imagine sobrevoar o inferno de lava, testemunhando o poder bruto da natureza em ação. O drone desafiou o calor escaldante e as cinzas rodopiantes para reunir dados cruciais sobre o funcionamento interno do vulcão. A cada erupção, ele registrava flutuações de temperatura, níveis de umidade e dinâmicas térmicas, lançando luz sobre o comportamento enigmático deste fenômeno geológico. Mas esta missão não se tratava apenas de curiosidade científica, tratava-se de proteger vidas. A doutora Emma Liu, uma vulcanóloga da Universidade de Cambridge, liderou a pesquisa, reconhecendo o potencial dos drones para servirem como sistemas de alerta precoce para comunidades próximas. Ao analisar os dados coletados, os pesquisadores esperam desenvolver algoritmos automatizados capazes de prever a atividade vulcânica, oferecendo preciosos minutos de aviso às pessoas em perigo. Colaborando com uma equipe de engenheiros e colegas vulcanólogos, os pesquisadores embarcaram em uma ousada expedição de 10 dias ao cume do vulcão de fogo. Armados com tecnologia de ponta, navegaram por terrenos traiçoeiros e condições voláteis para conduzir pesquisas inovadoras. Seus esforços renderam insights inestimáveis, não apenas sobre o funcionamento interno do vulcão, mas também sobre as possibilidades da tecnologia de drones no monitoramento e mitigação de desastres naturais. Deixe seu like se tiver gostado do conteúdo e inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos legais como este. Até o próximo vídeo!